Fala aí galera, tudo bom com vocês? Eu vim aqui gravar um vídeo bem legal pra vocês. Um vídeo que eu pensei, vou gravar esse vídeo porque eu achei ele bem legal. E contar sobre a minha infância pra vocês, o que eu passei durante a minha infância toda. Se quer ver esse vídeo até o final, deixe seu like, compartilha e se inscreva no meu canal. É isso, é nóis, vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês sobre a minha infância, que eu acho que quando eu conto assim, as pessoas morrem de rir. Foi assim, minha mãe trabalhava, então eu ficava sozinho em casa, então não dava pra ela trabalhar e me levar junto pro trabalho, entendeu? Eu estudava de manhã, então não tinha tempo dela querer poder me levar junto pro trabalho dela e eu ficava em casa aprontando. Quando eu aprontava, eu arrumava as coisas, eu arrumava a casa, lavava a louça, coisa que minha mãe pedia pra mim fazer, mas não pedia pra mim fazer tanta coisa que eu queria fazer do tipo, exageradamente. Teve um dia que eu pensei, vou arrumar meu quarto, porque tipo assim, o meu quarto eu arrumava ele, tipo assim, de um jeito, tipo, esse negócio tá nesse lugar, amanhã tá naquele lá e depois naquele lá, tipo, meu quarto todo dia era uma arrumação. Eu gostava muito de arrumar meu quarto porque ele era muito grandão, então dava pra botar muita coisa no meu quarto. Nesse período, eu queria trocar de cama, o lugar da cama, que era 2 camas, então eu ficava trocando de cama toda hora pra lá e pra cá. E nesse dia eu pensei, vou trocar meu guarda-roupa de lugar, pra quê? O guarda-roupa, quando eu fui trocar de lugar, o guarda-roupa tava cheio de roupa e tinha muita roupa mesmo. E quando eu pensei em arrastar o guarda-roupa caiu em cima de mim. Então, o meu gato, que o nome dele era Miúdo no tempo, nossa, que saudade do Miúdo. O Miúdo, ele tava assim, minha mãe, ela morre de rir com a situação. Ele tava no quarto junto comigo e quando eu fui arrastar o guarda-roupa caiu em cima de mim, gente. Imagina a reação. Então o guarda-roupa caiu em cima de mim, eu só chamei Miúdo, vem me ajudar, porque eu não tinha uma lista das coisas. Então eu falei assim, Miúdo, vem me ajudar. E eu não sabia se eu pedir ajuda ou não sei o que eu fazia, entendeu? Não sei o que eu fiz, que eu consegui ligar a minha mãe, aí a vizinha foi lá, ajudou a levantar o guarda-roupa. E foi isso uma das coisas que eu mais passei constrangimento da minha vida, de querer arrastar guarda-roupa. Então, nunca mais fiz isso na minha vida, de arrastar guarda-roupa, porque foi um trauma na minha vida desde a infância. E até hoje guardo que um Miúdo não me ajudou. A segunda fase da minha vida que eu passei, que foi meio... Hoje em dia eu fico meio com vergonha de contar essa situação, que sei lá. Mas era o tempo de menorzinho que eu era mesmo. Quando eu era pequeno, eu via muito desenho e tal, até que chegou Patati Patatá. O tempo era Patati Patatá. Quem estudou comigo no tempo que eu era pequeno sabe que era tudo Patati Patatá. No tempo do Patati Patatá eu pensei, por que não ser um palhaço também? Acabei pensando, vou criar uma roupa do Patati Patatá. Nesse período do tempo, eu acabei criando umas roupas loucas do Patati Patatá, só que era muito zoado, meio de papel. Eu pegava um papel grande, botava assim, desenhava. Nesse período, eu acabava chamando meu primo pra poder... Eu criei 2 roupas do Patati Patatá. E chegou nesse tempo que eu pensei, vamos pra rua fazer isso, porque os outros têm que ver se a gente tá vestido assim. O pessoal tem que saber quem são a gente de verdade. No tempo, a gente acordava muito cedo, que a gente estudava de manhã. E eu pensei, quando eu chegar da escola, eu pensei, primo, vamos se vestir de Patati Patatá, por causa que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Eu divido dinheiro contigo, mas esse dinheiro nunca chegava na nossa mão. Ele acabava entrando na minha pilha e falava, por que não ganhar esse dinheiro? Aí acabava que ia pra rua e ficava que nem os malucos dançando no meio do ponto. E... aí ficava que nem os malucos dançando no meio do ponto, aí quem passava dentro do ônibus via aquilo ali. As pessoas começavam a rir da gente. Hoje em dia, se eu vejo isso no meio da rua, eu vou começar a rir e eu vou zoar muito. Então isso foi um constrangimento que eu passei, que eu levei pra minha vida, alguns meses da minha vida, que foi uma loucura. Bora pro terceiro infância minha que eu passei. Quando eu era pequeno, eu e o meu primo, outra história também. Quando eu era pequeno, eu e meu primo e o padrasto dele, o ex-padrasto dele, nós cantava muito, tipo, chegou um certo tempo que eu e ele pensamos, vamos virar cantor. E até que o padrasto dele começou a botar na nossa cabeça, vou gravar vocês e jogar no YouTube, e assim vocês vão ficar famosos, de sucesso e aquilo tudo. Então, no tempo a gente cantava Joneto e Federico, então a gente cantava todas as músicas do DVD, a gente chegava lá no nosso vô, o Tim, e a gente botava o DVD lá, ficava cantando, pegava o microfone e ficava cantando lá, então. Não deu certo, a gente tentou.
É uma música muito louca que a gente cantava e eu lembro disso até hoje, eu recordo de tudo que aconteceu. E tem até vídeo no YouTube meu e dele, só que eu não sei mais o nome do vídeo, como que tá. Mas se eu achar pra vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu era muito pequenininho, eu e meu primo também, a gente zoava muito. E a gente cantava achando que isso ia chegar longe. A gente via muito a Eliana falando que a gente ia pra Eliana, mas nunca chegava nesse ponto. Por causa que não dava, porque não dava. Então acabava que a gente pensava em ser cantor na vida, mas nunca deu certo. Então, jogando pro YouTube aí, uma das coisas que eu já passei na minha vida que foi virar cantor, só que não deu certo. A quarta história é sobre a minha infância. Pra vocês, por causa que já passou, entendeu? Então, eu sei que eu não vou ser mais zoado, mas lá por aí eu posso ser zoado. Ah, brincou disso e aquilo. No meu tempo de criança, eu juro pra vocês que eu brincava de papel. Minha mãe não tinha condições de comprar brinquedo pra mim. Antigamente, você sabe que antigamente os brinquedos eram tudo caro, os melhores brinquedos que você queria, né? R$2 antigamente já era caro, imagine o dinheiro de hoje, entendeu? Então, o brinquedo era caro, minha mãe não tinha condições de comprar um brinquedo. Eu pensei, porque eu não posso criar meus próprios brinquedos. E eu acabei criando meus próprios brinquedos, porque... Mas os meus próprios brinquedos não era de metal, de plástico. Era de papel, simplesmente era de papel. Eu pegava o lápis, eu tinha um estojo, eu tinha um monte de lápis de cor e tal. E eu acabava fazendo meus próprios desenhos. Eu começava a ficar brincando que nem um maluco assim, com os papel. Oi, sei o que. Eu passava horas dentro do quarto. E eu acho que no mínimo, acho que eu tinha uns 14 anos por aí. Eu achava que era maluco naquele tempo, mas eu era só era fácil naquele tempo, entendeu? Tudo era fácil. Eu até hoje tenho os brinquedos que eu tenho pena de jogar fora e querer depois mostrar. Tipo, eu fico falando sempre pra minha mãe. Minha mãe fala: menino, joga esses brinquedos fora, por causa que você não brinca mais com isso, esse negócio é celular agora. Eu falo: mãe, esses brinquedos aqui vão ser para meus filhos. Aí eu boto na cabeça da minha mãe que todos esses brinquedos vão ser do meu filho. Então, eu sei que não vai ser, né? Porque eu não vou dar coisa velha pros meus filhos. Mas eu tenho muito brinquedo aqui, ó. O que faz parte da minha infância até hoje foi esse aqui. Foi meu primeiro Max Steel da vida. Esse foi a quarta história da minha vida. Que isso é fato, isso já aconteceu comigo. Se você não sabe disso, agora tá sabendo. Então, essa foi minha infância dos brinquedos de papel. A quinta história da minha vida foi eu e o meu irmão Lucas. Pra quem não conhece o Lucas é meu irmão mais novo. No tempo que eu e o Lucas era pequeno, nós fazíamos muita bagunça. E nesse período do tempo, eu acabei fazendo uma coisa com o Lucas que levou isso pra vida toda dele. Que foi o quê? Eu pegar a cadeira e o burrão do Lucas entrar na frente. E não tem a ponta da cadeira, o pé da cadeira. Foi no olho dele, ele ficou tipo... Porque eu não tinha malícia das coisas. E o burro do Lucas tava na minha frente, eu tava com a cadeira assim, de frente. Aí o Lucas veio na minha direção, foi no olho dele. E eu lembro disso até hoje. E no tempo que eu era pequeno, eu era o capetinha. A sexta história da minha vida que aconteceu comigo foi eu e minhas primas. Um delas, de consideração, entendeu? Mas eu considero muito, porque eles eram tudo criados juntos, desde pequeno. Então, eu era muito judiado na mão delas, entendeu? Tudo que acontecia era por causa delas. Se eu voltava com a perna quebrada, era por causa delas. Se eu voltava com o pé enfaixado, tudo que acontecia comigo era por causa delas. Por causa, no tempo, eu lembro até hoje que quando a gente foi pra São Paulo, no tempo que todo mundo viajava junto, isso e aquilo, nós foi pra São Paulo junto, todo mundo. E chegando lá na casa dos parentes lá, tinha uma escada, sabe? E tipo, a gente brigava muito, então qualquer coisinha que acontecia, nós brigava. Nós brigava pelo copo, tipo, se o copo era bonito, nós brigava porque um queria aquele copo, entendeu? Qualquer coisa no mundo que acontecia era briga, entendeu? Qualquer coisa. E chegou um dia que a gente tava lá, né? Todo mundo era cedo aquilo ano, não sei se era cedo, se era de noite. Já era noite, eu acho que já era noite e tal, assim. Aí a gente tava fazendo fila, era uma fila pra gente poder ir no banheiro, pra gente poder tomar banho, fazer necessidade e tal. E tinha que fazer fila, tipo, a gente era pequeno, não tinha que fazer fila nesse tempo de criança. A gente fazia a fila pra poder cada um entrar no banheiro. E tipo, eu tava na frente, elas entraram na minha frente, deu uma confusão, a gente tava perto da escada. E nesse tempo, ela me jogava, e quando eu queria ser, por causa eu era muito baixinho, e sempre fui baixinho perto delas, então ela judiava muito de mim, porque eu sempre sou o raquítico da turma, entendeu? Então elas me via, a gente brigava muito, então
Na hora do meu tempo de entrar, elas não deixavam eu entrar, elas queriam entrar, então o que aconteceu foi delas me jogar da escada, eu quase perdi minha perna, quase não, eu quase tive que ir pro hospital, só que eu fiquei passaram gelo na minha perna, não me lembro da situação direito. Elas me jogavam da escada, simplesmente tipo, elas não tinha maldade das coisas, simplesmente elas me empurraram, eu caí, comecei a rolar. Aí daí o pai dela veio, bateu nelas e aquilo, deu uma confusão. Mas depois ela veio me pedir desculpa e ficou pra aquilo mesmo e aquela coisa mesmo. Eu não levo lá as coisas. Primeiro aniversário, eu guardei uma coisa que eu até hoje não vou me esquecer. Foi quando, tipo, quando eu fiz essa festa de aniversário lá, quando eu acho que eu tinha quantos anos, não me lembro quando eu tinha quantos anos nessa. Eu acho que eu tinha 8 anos nessa fotinha aqui, não me lembro. Nesse tempo aqui, era tudo criancinha, entendeu? Nesse tempo era tudo criancinha. E geral começou a querer brincar em volta da piscina, tipo, no meu aniversário, quando era cheio de bola de aniversário dentro da piscina assim, e geral ficava rodando em volta da piscina assim, e a Gabriela falou assim, minhas primas, sempre tem que estar atrás de mim, então ela, como eu já tinha falado, chegou uma hora que eu acho que tava tendo confusão, eu tava brigando com elas por causa que eu tava andando devagar, não me lembro direito, eu era muito pequenininho. Só assim que eu guardo as coisas, eu não sei como que eu consigo guardar, eu não sei como eu tenho esse dom de guardar muita coisa quando eu era pequeno. E tem muitas coisas, outros fatos aí que eu acho que não precisa de estar contando que aconteceu comigo. E tipo assim, quando eu estava andando em volta da piscina, eu acho que tava eu, Gabriela e Fran brigando, não sei o que aconteceu. E que foi que na beira da piscina, se a gente tá perto da beira da piscina, o que vai acontecer? Elas me jogaram dentro da piscina, eu me afoguei, não sei o que aconteceu depois dali. Foi tal, o cara, ele me salvou. E aí o que aconteceu que viveram felizes para sempre, elas ficaram nessa vibe aí, tipo, o que aconteceu? Ele se afogou? Não me afoguei não. Só bebi um pouco de água e voltei pra terra. Esse é o vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário uma situação que aconteceu com você num tempo que você era criança. Então, deixa aqui nos comentários o que aconteceu com você na sua infância, que marcou muito. E eu vou estar lendo todos os comentários. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva, deixe seu like, compartilha, mostra pra todo mundo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. É nóis!